A graça e a paz esteja com todos vocês e com os seus, com aqueles que vão estar nos ouvindo, nos vendo. Eu sou o Kaká, sou pastor aqui dessa comunidade, juntamente com uma equipe pastoral, presbitério. E gostaríamos que você sinta muita vontade no nosso meio. É muito bom ter algumas pessoas de volta à nossa casa, que já são da casa. Sinta-se muito abraçados e acolhidos, tá? Nós amamos essa casa e é muito bom poder celebrar juntos o Senhor através da comunhão dos santos, do ajuntamento, né, dominical. Nós continuamos então com a nossa série, né, através da carta de 1 João. E a gente então agora estamos passando da metade da carta aí e vamos olhar para o capítulo 4, versículos 7 a 11. Eu gostaria de ler com vocês e nós vamos orar. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, a Sua graça, Senhor, entendimento, sabedoria do alto, Senhor, para que a gente possa, muito mais do que o nosso intelecto, ou algo que a gente possa, Senhor, entender simplesmente na nossa cabeça, Senhor. Mas eu oro para que isso possa ganhar lugar e espaço nos nossos corações e na nossa vida, Senhor. E o Senhor possa ser honrado, Senhor. O Senhor possa ser exaltado, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Espírito Santo de Deus se manifesta no nosso meio ao nós explicarmos as Sagradas Escrituras, Senhor. Faz uma obra que só o Senhor pode fazer, Senhor. Quebranta os corações, Senhor. Convence os corações, Senhor. Transforma os corações, vivifica os corações, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A gente lê, é uma sessão bem curta, né? Mas com grande profundidade dentro agora, terminando, né? Indo para o final do capítulo 4. E vamos terminar essa carta nos próximos 2 domingos. Então, mais um livro das Escrituras que a gente vai passar e terminar. Deus nos dando graça e vida nas próximas semanas, né, se o Senhor quiser. E é um privilégio para nós. É uma das coisas que eu amo acerca da Calvary. E eu lembro de, lá no começo, lá no 2000, 2001, eu lembro que nós tivemos a primeira conferência através do livro de Gálatas, e um dos pastores perguntou se alguns de nós já havíamos estudado na igreja um livro inteiro da Bíblia. E todos os brasileiros que estavam na sala haviam falado que não. Então a gente vê que essa realidade já não faz mais parte da nossa vida, né? Olhar nesses últimos anos aí, nós já passamos por vários livros da Bíblia. E Deus nos dando graça, a gente vai fazer muito mais, né? E temos grandes expectativas para o ano que vem. O que Deus vai fazer. Voltaremos aí para um dos evangelhos e vai ser muito precioso poder olhar para cada coisa que Jesus fez e falou enquanto ele viveu aqui na terra. Enquanto isso, nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos olhar para 3 coisas de forma distinta, mas interligadas, né? Alguém dividiu essa parte como se fosse o apelo do amor, né? O autor do amor
e a ausência do amor. Então a gente começa com a palavra qual nós já citamos antes, o qual o velhinho, o apóstolo João, no seu último tempo de vida, ele se refere aos irmãos e irmãs em Cristo como amados e amadas. Então ele começa essa sessão não de forma diferente, ele está falando sobre o amor de Deus. Então ele exalta isso desde o começo, ele fala amados, né, ou amadas, né, todos vocês amados. Amemos uns aos outros. E é interessante como nós conseguimos separar e segregar coisas que não deveriam ser desligadas e nem separadas. Então, por exemplo, a gente vai ver que ele está falando de um amor o qual nós somos amados, que deveria reverberar e ser representado, encarnado, incorporado da mesma forma do qual nós somos amados. Então, quando nós somos amados, nós amamos. Essa é a lógica de Cristo, é a lógica dos apóstolos ensinando acerca do amor de Cristo, né? Então ele está falando assim, vocês que são divinamente amados por Deus, vocês que divinamente são amados com um amor que não existe maior do que esse. Então, quando nós falamos aqui que é o apelo do amor, ele poderia usar da autoridade apostólica, ele poderia usar da autoridade da questão da vivência, né, como um apóstolo experimentado e que tem voz e tinha voz para poder chamar a atenção, mas ele chama a atenção a um apelo. Vocês, irmãos e irmãs queridas e queridos, vocês que foram amados com um amor sem igual, façam o mesmo. Façam o mesmo. E aqui, ele está falando de um amor sacrificial. Esse amor, ele nos requer alguma coisa. Nós sabemos que nas Escrituras existem vários tipos de amores, né? E nós não temos tempo para poder entrar em todos eles, mas nós sabemos que existe esse amor fraternal de amigos, né, filéu. A gente vê Jesus falando, né, Pedro falando. Fala assim, Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama, né? Você me ama com um amor incondicional e sacrificial? E ele fala assim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você, eu tenho você como meu amigo, eu te filéu. A gente sabe que tem outros amores, que é o amor da questão erótica, uma questão sexual, o eros. E assim vai se estendendo, né? Mas aqui, diante dessa realidade, está falando de um amor sacrificial. E aí é importante para nós, como cristãos, definirmos amor. Porque o amor, ele tem sido banalizado, ele tem sido distorcido, ele tem sido algo que não reflete a realidade do amor verdadeiro. Numa cultura onde nós amamos todas as coisas, na cultura onde o amor ele é pregado e anunciado dentro das classes identitárias e ideológicas, mas na realidade, quando se depara com um amor sublime, quando se depara com um amor verdadeiro, qual as Escrituras nos mostra, há um choque de realidade. E aí nós vemos que lá no final se torna um discurso, o qual não é coerente e não condiz com a realidade do amor ágape, incondicional e sacrificial, né? Está falando dessa questão de amar uns aos outros sem limite. É interessante para nós temos dificuldade, eu falo porque se não for todos nós, a maioria de nós temos essa coisa de entendermos o que é esse amor de Cristo. De que de fato quer dizer essa coisa de sacrificial, o que quer dizer essa coisa de fato de não esperar nada em troca. Isso é uma coisa difícil.
o qual nós temos um vislumbre de tempo em tempo do que isso se parece, né? Diante de algumas relações, diante de algumas situações, né? Eu lembro de uma história de 23 anos atrás que eu jamais vou esquecer. Era um casal muito querido, que eles tinham um filho que nasceu, eu não sei exatamente qual era o diagnóstico, mas ele não reagia, ele vivia numa cadeira de roda, não era cadeira de roda, aquelas cadeiras quase deita assim, né? Mas dava para empurrar. Ele não tinha uma expressão facial, ele não respondia à voz dos pais. É uma situação bem crítica, ao qual foi dado alguns anos de vida. E eu lembro de ver o amor e o carinho daqueles pais por aquela criança. E uma vez alguém ousou perguntar para aquele pai. E falou assim, como que é ser pai e mãe de uma criança assim? E esse homem então ele responde, ele fala assim, é a coisa mais pura que eu pude compreender do amor de Deus. É como alguém que não pode responder e me dá nada em troca de tudo que eu faço por ele. De todo o dinheiro gasto, de toda a energia gasta, de toda a dureza e dificuldade, de correria para o hospital, de coisas que acontecem. Mas toda vez que o nosso coração está perto de se endurecer, a gente lembra. Esse é o amor do Pai por nós. Então assim a gente começa a entender um pouco e calibrar as nossas afeições diante dessas realidades. Eu gostaria de ler com vocês João 13, versículo 34 e 35. Que diz assim, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aí, o primeiro ponto de observação que a gente pode ter é de como a gente pode amar os outros como o Senhor nos amou, quando nós temos dificuldade de saber como Ele nos amou. De saber, de experimentarmos. Obrigado. Deus abençoe. De saber de verdade como Ele nos amou. Quando nós temos dificuldade, quando nós não temos a nossa identidade talvez tão definida, e nós ainda nos comparamos uns com os outros, nós ainda competimos uns com os outros, a nossa insegurança se torna algo muito latente. Talvez a nossa realidade familiar não corresponde a esse amor o qual Deus derramou sobre as nossas vidas. Então nós somos como se nós estivéssemos capengando nesse entendimento. Então muitas vezes o amor que nós vivemos e transmitimos, ele é... Tem que cuidar quando eu falo de porcento, né? Cadê o Aguiar? Tá na consciência. Eu não vou falar o número de porcento, mas alguns porcentos, para não ser corrigido depois, né? Vou dar um toque para vocês. Quando você for falar com ele, não, se você quiser supervalorizar a coisa, não fala 120%, porque não existe. 100% já é o máximo de nada. Mas fala que através disso, da forma que nós vivemos esse amor, o mundo saberia que nós somos seus discípulos. E isso é uma coisa radical. Porque se a gente não sente essa responsabilidade de que o mundo está de olho em nós, e nós não devemos viver como, porque o mundo está de olho em nós, nós devemos nos portar de alguma forma. Mas não é esse o caminho. O caminho é que nós somos amados, nós somos tão amados de tal forma, que isso deve ser um fluir natural das nossas vidas, um amor que flui, um cuidado que flui, uma generosidade que flui, um cuidado
nosso coração estar no lugar certo e ser partido quando precisa ser partido, encorajado quando precisa ser encorajado, moído quando precisa ser moído. Então, nós vamos viver essa vida que se torna algo natural, representar Jesus. Porque sermos discípulos de Jesus, nós já tivemos uma série sobre isso. Se você não lembra ou você não ouviu, eu recomendo a você ir lá. É uma série chamada O Estilo de Jesus. Os primeiros 2 domingos eu descrevo e eu vou fundo na realidade do que é ser um discípulo de Jesus. De estar com Ele, de fazer as coisas que Ele fez, de se tornar como Ele. Então, isso torna todas as coisas diferentes. Aí ele fala, amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Deus é o autor desse amor. Então a gente viu João apelando no amor, a gente vê o autor do amor, isso procede de Deus. Isso não vem da Calvary Curitiba, isso não vem do fulano nem do Beltrano, vem do próprio Deus. Sabe quando você pega uma coisa que é pirata, e aí você vê que, por melhor que ela seja, e tão barato que ela foi, ela não consegue, raramente, tá, suprir e fazer o seu papel como deveria fazer. Faça isso com um carregador de celular, você vai ter uma experiência que você vai ver, cara, a sua bateria vai dar uma alterada, às vezes vai ser rapidinho, vai desligar. Mas quando você pega uma original, é diferente. E esse amor vindo de Deus Pai, Ele sendo o autor, coloca os nossos amores em desafio. Coloca as nossas afeições em um lugar de necessidade, de um check up toda hora, de uma avaliação constante. Não é verdade? Então esse ágape é um presente de Deus para nós. Esse amor é um presente de alguém que é o amor. Ele é o próprio. Ele é amor. E Ele é o autor e o provedor desse amor. E a gente lembra das palavras do apóstolo Paulo que fala que é Ele que faz em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, em outras palavras, ele está falando assim, ó, o que eu estou pedindo para vocês pode parecer uma tarefa muito difícil, mas eu vou ajudar vocês. A gente lembrando agora do Espírito Santo, né, que ontem a gente teve o Alpha Day, eu vou enviar um outro, mas é do mesmo, com uma característica diferente, e ele vai ajudar vocês. Ele vai ser o conforto de vocês, Ele vai ser o consolo de vocês, e Ele vai guiar vocês a mim. O Espírito Santo vai guiar cada um de nós a Jesus, a Deus o Pai, não vai ser para nenhuma outra pessoa. E isso é algo incrível. Existe como se fosse não é um ditado, mas é uma frase famosa em grego, que fala agapetoi agapemon, que quer dizer assim, como foi amados, amem. Então, desde o passado, existe essa realidade. Eu fiquei imaginando, tipo, o Chorão do Charlie Brown falando isso. Do jeito que vocês foram amados, vocês amem. Faltou o beatbox. Mas a gente segrega isso. A gente coloca como se a gente pudesse ser amado e não precisasse amar de tal forma. Pelo menos assim, não de forma maldosa. Mas a gente é tomado pela realidade e nos faz olharmos dessa forma. Eu gostaria de olhar de 5 pontos com vocês, se você estiver anotando. Faça isso, se você não estiver, se você tiver, só faça normal. Um comentarista bíblico, o Dr. Steve Lawson, ele separou de forma muito legal 5 características
desse amor ágape, que eu acho que consegue descrever e nos ajudar a entendermos como é esse amor. Ele fala, no ponto número 1, ele fala que esse amor, ele é custoso. Ele custa. O nome já diz, é sacrificial. Não existe sacrifício que não seja custoso. Porque senão não é sacrifício, né? Coisa muito lógica, muito óbvia, mas ainda assim a gente precisa de ajuda. Tipo isso. O que foi que custou para Deus esse amor por nós? Custou o seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho. Ponto número 2, ele é incondicional. Ser incondicional não é sobre ser fácil amar, não é sobre ter afinidade para amar, não é sobre ter essa coisa sempre bacana para poder amar. E eu já falei e eu volto a dizer, a igreja, ela é a arena aonde essa realidade do amor incondicional, sacrificial, ele toma lugar. A gente gasta tempo e tem comunhão com pessoas, talvez, se nós não tivéssemos Cristo, nós não estaríamos com elas. É duro falar isso, mas é verdade, gente. Por quê? Porque ela tem o mesmo Cristo que eu tenho. Ela ama o mesmo Cristo que eu amo. Ela faz parte da mesma família que eu faço. E a gente não tem escolha acerca dessa família. Essa família é nos dada com o dever de amarmos. Então, o número 1 é custoso, o número 2 é incondicional, o terceiro é intencional. Por que é intencional? É que ele é mais profundo que as nossas emoções. Não importa onde as nossas emoções estejam, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar a minha irmã. E as nossas emoções, elas flutuam. Mas o nosso amor deve ser constante. É uma escolha constante de amar. É uma escolha constante de ir além, de seguirmos adiante. E a vida da igreja é essa arena. E é uma arena muito boa para o desenvolvimento do nosso coração e da nossa vida, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. O número 4... Número 1, ele é custoso. O número 2, ele é incondicional. O número 3, ele é intencional. E número 4, ele é ativo, esse amor. Não dá para sentarmos no banco de trás na realidade desse amor. Não dá para esperar e falar assim, sabe uma coisa? Eu não vou amar tal pessoa ou tal coisa ou tal realidade. Eu vou sentar aqui e vou esperar que alguém faça. E aí então nós pecamos. Porque se a gente vê o nosso irmão em pecado ou faltando algo e nós não fazemos nada, nós então pecamos. Então, esse amor ativo, ele faz com que a gente não seja simplesmente um mero telespectador. Não dá para sentar e comer pipoca e ficar tudo bem diante desse cenário. E isso, gente, nos estica. Isso nos estica de tal forma, mas quanto isso nos estica e nos faz chorar, e nosso coração é partido e moído, nós estamos nos tornando cada vez mais o que nós já carregamos, que é a imagem e semelhança de Cristo. É quando talvez é uma quase impossível amar, e nós vamos lá e vamos mais uma vez.
E nós vamos mais uma vez. Eu lembro uma vez eu estava conversando com meu pastor, uma situação muito pessoal. E eu fui buscar um conforto com ele, né? Eu fui falar uma coisa, eu falei assim, cara, seria muito bom de ele me falar uma coisa legal. Eu falei assim, poxa, Cacá, sinto muito e tal, né? E aí eu falei para ele assim, poxa, cara, eu tô humilhado, cara, né? Eu tô rejeitado, tipo assim, cara, isso aí não é de Deus esse negócio. E ele falou assim para mim assim, Cacá, você não tá humilhado. Quando a gente tá humilhado, não tem mais para onde descer. Tem lugar para descer ainda mais, cara. Eu ia falar uma música, mas era mancada. Não é santa. Mas quando nós chegamos no nosso limite, aí a gente pode entender que é o que de fato, que quando nós somos fracos, nós somos fortes. Porque nós já estamos lá embaixo e só Cristo pode ser aquilo que a gente precisa. E aí eu ouvi aquilo do meu pastor e falei, poxa, cara, não tem um outro encorajamento? Aí ele, não, esse encorajamento é bom, cara. Você vai ver, cara. Você está no lado daquele que Jesus dá graça. Agora, se você não baixar mais, você vai estar no orgulho e você achar que você tem direito das coisas. E você vai estar na equipe, na categoria do que Deus abate. Porque Deus abate o orgulhoso. E Ele dá graça ao humilde. Então, escolha o time da humildade. De baixar a cabeça e falar, tá bom, é por esse caminho mesmo. Então não dá para sermos telespectadores, não dá para sentar no lugar confortável. Igreja é isso mesmo, gente. É assim que vai ser até a glória. Né? Meu pastor velhinho lá costumava dizer, no céu é só glória, na terra é luta. Entendeu? E assim que é. Número 5, né? Então, número 1, ele é custoso. Número 2, ele é incondicional. Número 3, ele é intencional. Número 4, ele é ativo. E o número 5, ele é altruísta. Ele é essa realidade de não pensarmos em nós. Numa cultura onde pensar em si é algo alto e exaltado. Morrer para si mesmo, nessa cultura, é violência. Morrer para si mesmo nas Escrituras é ser como nosso mestre. Filipenses fala, ele que abriu mão da sua glória, esvaziou de si mesmo, veio em forma de homem para morrer na cruz. Então a gente vai lidar com essa realidade da luta contra a cultura, se nós quisermos viver uma vida que agrade a Deus e seja bíblica. Amém? Morrer para si mesmo é parecer com Cristo. É abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos. Ah, mas eu vou viver para sempre assim? Não, você vai usufruir de muita coisa que você gosta, você vai comer muita coisa que você curte, você vai comprar muita coisa que você curte, mas vai ter vez, cara, vai ficar muito nítido que é melhor morrer para si. E a gente entende que depois que a gente faz, a gente entende que é bom. Seguindo adiante, ele fala, aquele que ama. Então ele está se referindo aqui aos crentes. Né? Ele está de forma muito explícita escrevendo aos crentes, ele está falando aos crentes. Né? Há um outro tema que a gente poderia abordar se nós tivéssemos mais tempo, que há uma pergunta se alguém não crente é capaz de amar dessa forma. Existem algumas formas de amor e de amar, sim, da pessoa que não conhece a Cristo. Mas aqui nesse caso ele está falando de forma muito específica, né? Porque ele fala que aquele que ama é nascido de Deus. Então, esse termo, nascido de Deus, é um termo que nós conhecemos, se nós já estamos há um tempo na igreja, que é o convertido, é o salvo, é aquele que nasceu de novo. São todos esses sinônimos para a mesma coisa, né? Deu a vida para Cristo, Cristo aceitou sua vida,
e foi aceito por Cristo e aceitou a Cristo e essas coisas andam todas juntas, são a mesma coisa, mas está falando do povo de Deus. E quando nós então nascemos de novo, quando nós somos então convertidos, nós fazemos parte de uma nova família. Nós fazemos parte de um novo convívio, nós ganhamos irmãos e irmãs, e nós temos um irmão mais velho, que é o mais precioso de todos, e não tem problema nenhum a gente amar ele mais do que os outros. Na família isso dá treta, na família de Cristo isso é ok, ele é o nosso irmão mais velho. Que ele fala que ele nos chama de irmão. Mas não chamo vocês de servo, chamo de irmão. Vocês são meus irmãos. E que bom tê-lo como nosso Senhor e como nosso irmão. Né? Nós ganhamos uma nova natureza. Vamos ler João 15:5. João 15:5. Deixa eu ver. Diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nessa nova família, nós ganhamos também uma nova perspectiva de vida, junto com uma nova natureza, o qual nós estávamos perdidos, então nós encontramos o caminho, né? Nós estamos vivendo mentiras, então nós encontramos a verdade. Nós estamos vivendo em morte, nós encontramos a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí então ele segue adiante. No versículo 8 ele fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Então a gente vê aqui a ausência do amor. A gente vê aqui uma incoerência, a gente vê uma coisa que fica muito nítido, o qual nós não devemos ser pessoas que ficam julgando pessoas se elas são ou não são do caminho, se elas são ou não são salvas, mas o que nós podemos saber é se essa forma de amar, essa forma de viver a vida, ela é coerente, ela demonstra esse conhecimento do amor de Deus em nossas vidas. E aí ele fala no versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito. Eu gostaria de parar e voltar aqui nessa parte ainda do versículo 7 e 8. Se você riscou a sua Bíblia, tem aí a palavra conhece. A palavra conhece, ou conhecerão, ou saberão, ou sabem. Você vai ver que ela vai estar aí expressada mais de 30 vezes através dessa carta. Então, fica uma lição de casa para vocês, estudantes, estudiosos da Bíblia, que vocês possam riscar e numerar toda vez que você vê na carta de 1 João qualquer coisa semelhante a um sinônimo de saber e de conhecer. Você vai ver que é de extrema importância. Nesse caso aqui é onde eu quero gastar o meu, talvez, maior parte desse tempo. Fala que é aquele que conhece a Deus. Né? Então esse conhecimento aqui, ele não é um conhecimento intelectual. Ele não é um conhecimento que você ganha fazendo uma graduação, um curso livre, ou seja o que for. É algo de experiência, é algo de vivência. Né? Não é de informação sobre Deus, mas é de uma realidade de vida. E é uma coisa incrível quando nós olhamos para o livro de Atos e a gente vê o que Deus fez através dos seus discípulos e seus seguidores. Falam que eles sacudiram o mundo, colocaram o mundo de cabeça para baixo. E falavam assim, não eram aqueles iletrados, né? Não eram aqueles que não foram para a escola lá de teologia do rabino não sei quem lá. Não, eles eram pessoas normais, ordinárias, mas que tinham um conhecimento
que nenhum rabino da época tinha, porque não viveram, não caminharam com Cristo. E aqueles rapazes, aquelas irmãs, eles acordavam caminhando com Cristo, eles comiam com Cristo, eles viram Cristo fazendo coisas normais da vida, como dormir diante de uma tempestade. Eles viram Jesus se afastando da multidão, eles viram Jesus cansado, eles viram Jesus com fome, e viram Jesus fazendo coisas extraordinárias, como alimentar uma multidão e ver milagres, sinais e curas. E isso mexeu com a vida daqueles homens e daquelas mulheres em 3 anos e pouco de ministério que Jesus teve aqui na terra. Então está falando disso, né? Está falando desse conhecer, de uma palavra de experiência. E eu gostaria de focar nisso. Gostaria de nos desafiar a olharmos para dentro de nós diante dessa experiência, dessa vivência. De pensarmos como nós alimentamos ou nutrimos essa relação experimental com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com Deus o Pai. Nessa trindade, nessa relação trinitária. Quais são as coisas que nós negligenciamos e colocamos abaixo e com menos importância na nossa escala, da nossa rotina, das nossas prioridades? É uma forma de nós avaliarmos e checarmos os nossos amores e nos fazermos perguntas honestas, gente. Essa é uma coisa que deve mexer com a gente, cara. Porque isso tem tudo para transformar não somente nós como seres humanos de forma individual, mas a nossa família, o nosso contexto, todas as coisas que nós estamos inseridos. Nós precisamos fazer essa checagem e avaliar. Eu não sei quantos de nós somos casados, nós perguntamos assim, como está o meu amor pelo meu cônjuge hoje? Não é uma coisa radical de pensar? Fala assim, Senhor, como está o meu amor pelo meu cônjuge hoje? Está lá nas alturas ou está lá embaixo? Está na parte da promessa, da aliança ou está na parte da paixão? Talvez com os nossos namorados, com os nossos amigos, seja o que for, com as coisas que nós amamos. Será que essa coisa aqui que eu me apego tanto na minha vida, o quanto que eu amo essa coisa? O quanto eu sou apegado a isso? O quanto isso eu não quero largar? E se nós tivermos um sentimento do não quero largar, nós já reprovamos. Eu amo o Senhor, eu amo muito o Senhor, mas, quando a gente coloca o mas, a gente já reprovou. E a gente precisa lembrar quando o salmista fala assim, Senhor, sonda-me e conhece-me. Ele está falando assim, eu estou precisando de uma palavra externa aí, que eu já sei. Eu tenho caminho mau. Eu sei que não está legal. Somente confirma, Senhor, revela para mim. E então, a gente é pego nessa realidade. E eu já falei isso uma vez aqui, eu volto a dizer. Um dos grandes desafios da Calvary Curitiba não é a falta, é o ter. Que graças a Deus, Deus tem sido muito gracioso conosco. Essa comunidade é uma comunidade extremamente generosa, saudável e muito bem sucedida. Até mesmo financeiramente. Então não é a falta, é o ter. E às vezes eu fico me pensando como é que a gente está lidando com o nosso conforto, com a nossa casa, com o nosso carro.
ou com as coisas que nós estamos tão apegados. Uma das coisas que mexeu comigo em grandes movimentos ao redor da história, acerca de que Deus usou um povo como protagonista de grandes moveres da parte de Deus, é que eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham um sim. É isso que eles tinham. Eles tinham um sim. Eu ouvi de alguém que falou assim, Senhor, a oração era assim, Senhor, faz de mim alguém que fala sim antes até mesmo de ser perguntado. Eu quero ter um sim. E se a gente andar com essa perspectiva, nós vamos ser esticados, mas nós vamos ser esticados para a glória de Deus, nós vamos viver num lugar onde a gente vai encontrar satisfação e prazer e coisas que talvez a gente não experimentou ainda. Estava conversando com o Hector ontem, ele fez a parte do louvor com a gente ontem, e ele estava falando assim, ele falou assim, cara, o dia que a gente, como igreja, entender que isso aqui tem a ver com nossa devoção, com a nossa paixão, com algo que deve fazer parte da nossa vida, tudo isso aqui vai ser diferente, cara. E eu concordo. Então, um olhar atento acerca desse conhecer por vivência e experimentar, se nós tivermos um olhar atento à nossa rotina diária, e eu sei que falar desse assunto aqui é mexer em vespeiro. Só fala assim, nossa, só faltou falar meu nome. Não, tá todo mundo nesse barco, tirando pouquíssimas pessoas aí, que eu não sei quem é ainda. Um olhar atento à nossa rotina diária pode ser um revelador dos nossos amores. Porque nós temos tempo para coisas que nós amamos. Nós temos tempo para as coisas que nós desejamos e gostamos e curtimos. Não é verdade? Se nós olharmos para as coisas que nós temos gastado nosso dinheiro, a gente pode também ver algo revelador. E que o Senhor nos dê graça e sabedoria de fazermos como Maria, de escolher a melhor parte. O pastor Tiago costumava dizer, nós temos uma vida para viver, e a vida é curta, vai passar, e só o que foi feito para Cristo vai prevalecer, vai permanecer. Então imagina, gente, de tudo que a gente está vivendo nessa terra, só o que foi feito para Cristo vai permanecer, tem prazo, o resto das outras coisas tem prazo, e vai expirar logo logo. Então que o Senhor nos ajude a olharmos para Cristo como nossa prioridade. Nós estamos vivendo os dias onde os pastores estão sendo trocados por pessoas, por blogueiros e coisas do tipo, e coaching ou coisa do tipo. As pessoas não procuram mais pastores para se aconselhar, eles procuram o pessoal da internet. Muitas vezes. E é uma realidade o qual nunca vai ser real. Eles nunca vão saber o que é estar com você e passar luta com você. E eu estou vendo o quanto esses ensinos e essas coisas desses dias têm feito ruim para a nossa vida no geral. Você quer ver um exemplo disso? Eu falo isso com muito temor. É quando alguém fala assim, não, mas por exemplo, a nossa vida já é corrida e tal, não se preocupa, né? Tipo assim, cara, se aparecer um tempinho aqui, né, faz uma devocional, se aparecer um negocinho ali, entendeu? Mas você que é mãe, assim, não, fica de boa, assim, sabe? Tipo assim, cara, tá tudo certo. O negócio agora é você dedicar ao seu filho e sua filha. E eu fico pensando das vezes que o meu coração não está no lugar certo com o Senhor, o que meus filhos ganham de mim? Que tipo de coisa que meus filhos são ministrados? Então, o meu encorajamento para os pais, para as mães, assim, não é assim, deixe seus filhos de lado, não cuide dos seus filhos, não ame seus filhos, não. É assim, você só pode dar para eles aquilo que você tem.
E se Cristo não for o primeiro na sua vida, ele não será o primeiro na vida dos seus filhos. Ele não será o primeiro na vida dos seus amigos. Ele não será o primeiro, porque eles não vão ver Cristo como o primeiro na sua vida. Então, se Cristo for o primeiro, como que é isso? Gente, a gente precisa dar um jeito. Eu não sei da totalidade como isso funciona, tá? E eu sei que eu me sinto num lugar diferente por ser pastor e poder ser integral. E a minha dificuldade é diferente da maioria de vocês. Eu entendo isso, eu não jamais quero agir como se eu não soubesse disso, tá? Mas eu entendo que ainda assim, até mesmo nessa realidade, eu tenho como colocar Cristo no automático e viver minha vida como se Cristo não fosse o primeiro mesmo sendo pastor. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma esposa como a minha, que de tempo em tempo fala assim, cara, acho que você precisa ir fazer uma caminhada e orar. Ou tipo assim, cara, você não leu a sua Bíblia hoje? Cara, acho que está na hora. Porque, cara, o que você está dando para os seus filhos não tá cristocêntrico. Então a gente precisa lidar com a realidade bíblica. E isso mexe com o nosso orgulho, gente. Tá? Isso mexe. E então eu gostaria de exortá-los, assim como eu também me sinto nesse lugar, de que alguém disse uma vez que no final, né, o que nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes vão ter de nós foi aquilo que a gente deu Cristo para eles. No final de tudo. Quando eles olhar, eles não vão se importar com tantas coisas que aconteceram. Eles vão se importar, tipo assim, cara, quando eu precisei de alento, eu o encontrei. Quando eu precisei ser confortado, eu fui confortado. Quando eu precisei ser repreendido, eu fui repreendido. Quando eu precisei de um amigo, eu tive um ombro amigo. Quando eu precisei de uma família, eu tive uma família. Quando eu precisei de alimento, eu encontrei. E assim vai a lista. Não é verdade? A gente sabe disso. Mas vamos lá. A evidência desse amor é que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele tornou visível, ele tirou o véu. Agora está muito claro. Ele fez notório diante de nós esse amor. Fala que ele enviou o seu filho. A palavra enviou é a palavra apostelo, a mesma palavra para apóstolo. Quer dizer, enviado com um propósito. Cristo foi enviado com um propósito de salvar e redimir. Ele veio a um mundo partido, quebrado, caído, em rebelião. Esse é o papel de Cristo. Quando ele estava lá diante do seu sofrimento, e os poderosos das nações achavam que estavam fazendo alguma coisa, quando ele falou assim, cara, foi vocês, cara. Você nem tem poder nenhum. Eu vim para isso. E ninguém vai me impedir de fazer isso, porque eu vim para isso. Então ele veio na sua missão específica e ele foi. Até o seu discípulo ele repreendeu. E falou, para trás de mim, Satanás. Porque a obra da cruz ela precisa acontecer. Qual é a missão do Filho? Salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para cumprir isso. Se não fosse Jesus em nossas vidas hoje, nós ainda estaríamos presos e perdidos em nossos pecados e delitos. Para que a gente pudesse também não só desfrutar da comunhão com Ele e essa vida, mas também Ele veio para estar no nosso meio, estar entre nós, para que pudéssemos viver uma qualidade de vida que honre a Ele. Alguém disse uma vez que o cristianismo sem amor é ortodoxia morta. É como nós lembramos de 1 Coríntios capítulo 13, fala que descreve tantas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos até dar os nossos corpos para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada vale. É como um prato de bateria fazendo barulho. Ele é a fonte de vida.
E eu termino com essas palavras, fala que ele foi enviado com esse propósito de morrer e de salvar. E aí João então usa uma palavra difícil, aí ele usa, qual eu já expliquei, que é a propiciação, que é apaziguar, é acalmar a ira de Deus. Deus é um Deus santo, santo e santo. E quando então o mundo então se torna pecaminoso através da queda de Adão e Eva, não existia um caminho, a não ser, não existe um caminho a Deus diante de um Deus santo que não fosse através de Jesus Cristo. Então, olha que paradoxo interessante. Não havia, Deus então ele tem essa ira acerca do pecado, não havia como se achegar até ele. Então, por amor, ele envia o seu filho para fazer caminho para que pudéssemos se achegar a ele. E assim então a sua ira é apaziguada, a sua ira então é colocada no lugar de mansidão e de satisfação, para que a gente pudesse viver essa vida. Então ele termina falando mais uma vez a palavra amados, né? Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então é assim, ele termina essa sessão falando: diante de tudo isso que vocês ouviram sobre o amor, é claro, é óbvio e é lógico que nós devemos amar uns aos outros e viver esse amor. Vamos colocar de pé, vamos responder esse tempo.